Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar com vocês sobre 4 sintomas que demonstram que vocês sentem as energias. O primeiro sintoma é o que eu chamo de percepção energética interpessoal, que nada mais é do que a percepção direta da energia do outro, que normalmente acontece naquele primeiro encontro com a pessoa, quando você não tem nem noção de onde aquela pessoa vem. Às vezes ela é conhecida de um amigo, ou ela está num evento, está no trabalho, você nunca viu a pessoa na vida, não tem qualquer informação sobre a pessoa, e num primeiro instante, num primeiro olhar, muitas vezes sem falar nada, só de estarem próximas no mesmo ambiente, você já consegue perceber de forma direta, sentindo as energias, mesmo que de forma inconsciente, que aquela pessoa é confiável ou não é, ou que simplesmente a sua energia não se encaixou com a daquela pessoa, e que muitas vezes aquela energia te trouxe até mal, ou pelo contrário, te trouxe muito bem. Aquela pessoa que você se afiniza logo num primeiro encontro, não estou falando no sentido de simplesmente de relacionamento amoroso, mas em todos os níveis. Então pode ser um grande amigo seu que você conhece de uma hora para outra, num ambiente cheio de pessoas, mas quando você está no meio daquele tumulto, próximo daquela pessoa, num primeiro diálogo, ou muitas vezes até sem nenhum diálogo, mas normalmente na primeira troca de impressões, você já de cara já percebe que aquela pessoa tem uma energia muito positiva, que de certa forma acaba te fazendo bem. E como eu disse, também existe o contrário, existe aquelas situações que você chega no ambiente e de cara você vê que aquela pessoa, muitas vezes sem falar nada, só de entrar no campo energético da pessoa, aquilo ali fica impregnado em você, ou pelo menos tenta te atacar, te afetar de uma maneira imperceptível aos olhos comuns, e só por estar no mesmo ambiente, no mesmo quarto, na mesma sala, numa certa proximidade que facilite o acoplamento áurico, que as auras se toquem, se interpenetrem, você vai perceber se aquela energia te faz bem ou te faz mal. Se ela é nociva ou se é uma energia amorosa, se é uma energia bondosa. E como eu disse para vocês, isso pode ocorrer mesmo sem trocar nenhuma palavra. É claro que quando você troca as primeiras palavras, a própria energia emitida pelo som também facilita. Muitas vezes ratificando, muitas vezes corroborando aquela primeira percepção. Então eu diria que essa percepção normalmente ocorre num primeiro encontro, onde a pessoa tem a sensação nítida, a sensação clara de que aquele indivíduo é positivo ou negativo. E mesmo que a pessoa não tenha um parapsiquismo muito ativo, ela consegue perceber de alguma maneira, seja por um mal-estar ou por um bem-estar, por uma tristeza ou uma alegria, isso em níveis menores também. Isso me faz até lembrar dessa segurança que a pessoa tem nessa informação invisível, de uma frase muito tradicional que algumas pessoas falam bastante quando encontram alguém, depois volta e conta para um amigo dizendo: essa pessoa, meu santo, não bateu com o dela. Na verdade, o que você está querendo expressar com isso é que a sua energia não bateu com a da pessoa, que de cara você não gostou da pessoa. Ou também aquela outra frase clássica quando a pessoa diz assim: pô, gostei dela de graça. Isso é muito comum na época da minha avó, da minha mãe, eu escutava muito isso. Eu gosto dele de graça. Ou seja, a pessoa gosta do outro indivíduo simplesmente pelo fato dele estar presente, de estar captando e percebendo aquela energia. E essa percepção é tão intensa que mesmo a pessoa às vezes esteja com um estereótipo que teoricamente pudesse te levar a pensar que é uma pessoa negativa, ou ao contrário, um estereótipo positivo, a pessoa que está sempre bem arrumadinha, bem elegante, bem maquiada, o cara que está sempre bem tratado, com o cabelo bem arrumado, não é meu caso, e coisas do tipo, mesmo que a aparência esteja extremamente agradável, o que teoricamente te faria pensar que é uma pessoa agradável, correta e tal, pelo menos de acordo com os parâmetros convencionais das pessoas comuns, que se apegam muito à imagem do outro, mesmo com toda essa carapaça que facilitaria ao indivíduo se sentir confortável perto de uma pessoa assim, mesmo com tudo isso você percebe muitas das vezes que a energia dessa pessoa é nociva, te faz mal, ela exala uma prepotência, uma arrogância, e quando a pessoa começa a falar, você percebe ainda mais facilmente. Mas muitas vezes, como eu disse, ela entra no ambiente e pelo olhar, pela presença dela,
pela energia, você já consegue captar algo que não te faz bem. Ou ao contrário, pode chegar um indivíduo com cara de maluco, mal vestido, com um tênis furado, suado, com a roupa toda amassada, e só de você estar na presença dele, mesmo que as informações estéticas, que a aparência dele possam te trazer alguma impressão negativa, mesmo assim, só de estar no ambiente com essa pessoa você se sente bem. Então percebam que quando as duas auras se tocam em certa medida, quando existe esse acoplamento áurico, estou falando até no sentido negativo, né? Porque o verdadeiro acoplamento áurico normalmente é de forma positiva, quando as duas auras se encaixam, se tornando uma só. Esse é o lado positivo, mas o acoplamento áurico no sentido negativo também, por mais que elas não se acoplem, elas ficam em tensão. Uma energia fica tensionando a outra e você consegue perceber. Então, o primeiro tópico é esse, uma percepção muito além do físico, normalmente num primeiro encontro. O segundo sintoma, ele é muito parecido com o primeiro, só que no primeiro a gente tem uma percepção direta da energia da outra pessoa. É um tipo de percepção interpessoal, uma percepção energética interpessoal. Já nesse segundo sintoma, a gente também encontra um tipo de percepção direta, de percepção energética direta, mas ela não é interpessoal no sentido de que ela não se liga a uma outra pessoa ou a outras pessoas, ela se liga ao ambiente em si, só que se refere ao local, a um local específico, que logo no momento que você entra nesse ambiente, você se sente muito bem ou muito mal. Quando isso acontece, mesmo sem você ter nenhum contato direto com alguma pessoa, quando você sente isso de uma forma global que eu quero dizer num ambiente como um todo, você entrou naquele aposento, naquele escritório, naquela festa e logo de cara você não se sente nada bem, ou pelo contrário, se sente muito bem, e mesmo que a sala ou o apartamento ou o local esteja vazio, só com a sua presença, isso é até a melhor forma de identificar, por mais que você também possa perceber essa sensação específica relativa ao ambiente com pessoas no local, mas quando as pessoas estão, sempre está impregnado pela vibração daquelas pessoas que estão naquele momento. Mas quando você entra numa sala vazia, num local vazio, na casa de alguém que você está num aposento específico, em qualquer cômodo que não tenha ninguém, no museu, alguma coisa parecida, se for no museu num dia de semana, que tenha pouca gente, que tenha menos gente, você vai olhar uma obra de arte ali numa sala vazia e aquilo ali está te fazendo mal, normalmente a energia da sala já está impregnada na sala de tal forma que ela pertence àquela sala. Ela está impregnada nas paredes, nos objetos. E isso acontece muito quando você vai conhecer, principalmente quando você está viajando em países que tiveram guerra, quando você vai em algum tipo de museu de guerra ou que conte a história do Holocausto, em locais que foram utilizados como campo de concentração, você percebe de cara. Quem tem um pouquinho mais de parapsiquismo, mesmo que não seja consciente, vai perceber. E se você não tiver em certa medida blindado, aquilo ali vai te fazer muito mal. Eu já visitei alguns locais assim, você consegue perceber a energia pesada, às vezes até te agredindo, mas se você tiver num dia bastante equilibrado e tentar se colocar numa distância psíquica daquilo, você consegue se proteger. Mas, por exemplo, quem não tem um parapsiquismo tão consciente, não tem tanto domínio, muitas vezes vai num local desse e passa muito mal. Eu, por exemplo, já tive a oportunidade de ver alguns amigos meus que quando entraram nesses ambientes pesados, históricos, passaram muito mal. E eu também, em alguns momentos, aquilo ali começou a me afetar de certa forma. Mas se você começar a mexer a energia, se você fizer um escudo protetor ou simplesmente ativar, movimentar as energias dos chakras, exteriorizando a energia para o ambiente, você vai fazer um escudo áurico, uma espécie de escudo áurico. Eu não diria escudo porque não fica densificado, acoplado, não seria uma coisa de proteção em si, mas você exterioriza para o ambiente à sua volta, então você faz uma espécie de barreira de proteção e acaba transmitindo a sua energia positiva para o ambiente. Isso ajuda muito. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então isso é muito comum, principalmente para o lado negativo. Eu acho que isso acontece muito mais no lado negativo do que no lado positivo. Porque quando a coisa é positiva, você tá ali legal, tá curtindo, pô, ambiente legal e tal, mas você não leva aquilo para casa. Quando é negativo, mexe com a sua estrutura, você percebe na hora. Mas, como eu falei, é muito comum também as pessoas saírem de certos ambientes, de certas casas, templos, de locais sagrados e até de museus históricos também,
saírem impregnadas com uma energia positiva, saírem com uma expressão totalmente positiva, com uma energia que se juntou à sua e parece que ao longo do dia, aquele ambiente que você foi continua com você em certa medida te fazendo bem. Ou seja, a energia daquele local é tão boa, tão poderosa, que ela criou boas impressões no seu campo áurico e muitas vezes pedacinhos, partículas energéticas que estavam naquele ambiente ficaram na sua aura. Isso te faz bem. E é por isso que você mantém essa percepção ao longo do dia. É claro que também tem um processo mental, você fica atrelado ao local mentalmente quando é positivo, mas energeticamente também. É como se você fosse num centro espírita, tomar um passe e saia de lá super bem. Além do passe espírita em si, que modificou o seu campo energético, pelo menos temporariamente, você acabou carregando também a energia da casa em certa medida, claro, com você. Isso eu não estou falando só de casa espírita. Qualquer casa de assistência espiritual, qualquer casa voltada para a cura energética. Então, mesmo que o ambiente esteja esteticamente agradável, bonito, limpo, visualmente belo, você entra, tem várias obras maravilhosas, construções belíssimas, agradáveis, criando uma estrutura estética extremamente agradável, mesmo que tenha tudo isso, muitos ambientes belos, muitos ambientes de construções magníficas estão impregnados com energia extremamente nociva. E se você tiver um parapsiquismo razoavelmente aberto, mesmo que inconsciente, você percebe isso. E ao contrário também, você pode entrar numa casa super simples, com as paredes descascadas, com um sofá remendado, com uma cozinha simples, ou num templo completamente simples também, num escritório pequenininho, que não tem muita estrutura. Mesmo com essa estética desfavorável, muitas vezes você sai ali revigorado energeticamente. Mas é claro que você também pode encontrar uma energia positiva em locais belos. Eu só estou dando esse exemplo para que a gente desvincule a beleza e a estética e o que agrada aos nossos olhos físicos com a percepção energética mais profunda. Então o que eu estou dizendo aqui para vocês é que a energia do ambiente, ela não é reflexo do ambiente concreto, do ambiente material, por mais que muitas vezes isso possa te enganar no início. Mas quando você tem um pouquinho mais de percepção da realidade extrafísica, mesmo de forma inconsciente, repetindo sempre isso, você consegue sentir aquela realidade intrínseca ao ambiente. Você consegue sentir aquele ambiente realmente como ele é. Um terceiro sintoma de que você sente as energias é quando você fica muito cansado, quando você fica extremamente cansado perto de muitas pessoas. E isso pode acontecer em qualquer tipo de evento, seja num jogo de futebol, num jogo de vôlei, numa festa, num show, numa confraternização do trabalho. Então, sempre que você tiver contato com muitas pessoas, com multidões, com aglomerações muito grandes, muitas vezes também em transportes públicos, se você pega metrô todo dia, se você pega ônibus, é normal que você sinta isso, mas se acostume. Então, o terceiro sintoma eu diria que é esse. Se você fica muito cansado, muito abatido na presença de muitas pessoas, é porque você tem a sensibilidade aflorada. E isso deve ser trabalhado, porque a gente tem que ir em locais públicos. Com o tempo, você vai trabalhando a energia e vai criando uma certa proteção, porque a realidade da vida te exige muitas vezes que você esteja em aglomerações. Se você trabalha numa empresa e tem uma grande palestra, tem confraternização, você vai ter que ir. Então, em certa medida, você tem que se adequar, entre aspas, à energia da multidão. Se adequar em que sentido? Você pode estar no meio da multidão, mas você tem que trabalhar a sua energia de tal forma para que a energia dessas aglomerações não te façam mal. Por mais que elas acabem te contaminando sempre em certa medida, vai ser uma coisa simples. Resolve com um banho, resolve trocando de roupa, porque o banho também tem isso, ele acaba limpando um pouco da nossa energia. Por isso que eu aconselho, tomem banho todos os dias. Então, por isso que eu sempre digo, você tem que trabalhar as suas energias, porque se você tiver a sensibilidade aflorada, quando você vai numa aglomeração, isso pode te fazer mal, tá? Isso é um dos sintomas. O quarto sintoma que faz com que você seja sensível às energias é a empatia. Toda pessoa que tem algum tipo de sensibilidade energética, que tem o parapsiquismo trabalhado mesmo de maneira inconsciente, ela tem empatia.
Então essa capacidade que a pessoa tem de sentir como se fosse a outra pessoa, de sentir como se ela estivesse naquela situação, ela vive o filme, ela vive a história da outra pessoa, ela se projeta de forma inconsciente no lugar da pessoa, ela se coloca e se sente como se fosse aquela pessoa. E exemplificando de uma forma mais ilustrativa, é por isso que muitas vezes as pessoas assistem filmes e mesmo sabendo que aquele filme não é real, não é um documentário, nem foi baseado numa história real, mesmo sabendo de tudo isso, em algum momento você pode se identificar com o personagem, em algum drama que ele passou, em alguma situação que você se projete no lugar dele. E também existem outras situações mais reais, mais diretas, quando você, por exemplo, liga a TV e vê no noticiário uma imagem da chuva levando as coisas das pessoas, destruindo famílias, pessoas tristes quando esses prédios desabam, ou qualquer tipo de coisa que acabe destruindo a família de alguém, seja emocionalmente ou até com alguma perda de um ente querido. Quando você tem empatia, você se coloca no lugar daquela pessoa. E se você não tiver nesse momento que você assistiu isso, com a energia trabalhada, equilibrada, muitas vezes você entra em crises de choro ou até passa mal. Por isso que você tem que ter energia trabalhada. A empatia tem muito a ver com o chakra cardíaco, com o chakra anahata, que é o chakra que começa a romper com o ego. E se ele não tiver em equilíbrio pelo processo da empatia, por essa captação energética, isso pode te afetar de alguma maneira. Então, mais uma vez eu digo para vocês, trabalhem as energias, equilibrem as energias. Porque se você tiver com a energia trabalhada, você vai continuar tendo a empatia, se colocando no lugar do outro, mas não perderá a sua estrutura mental, ela não ficará desequilibrada. Por mais que isso te toque, que você sinta a dor do outro, o que é algo muito positivo, porque quando você se coloca no lugar do outro, de forma inconsciente, você está dizendo que o outro é uma extensão sua, que é mais do que um amigo, um irmão, um ente querido, que o outro é você mesmo. Mesmo que isso seja de forma inconsciente. Mas para que você não se perturbe mentalmente, para que isso não afete o seu parapsiquismo, para que você não deixe que isso te desestruture, você tem que ter empatia, tem que observar esse movimento de forma consciente. E num outro aspecto, a empatia também é positiva, não tem só esse lado negativo de sentir a dor do outro. Você pode sentir a alegria, a felicidade de um amigo, por exemplo, que estudou durante tanto tempo para passar numa prova tão difícil que ele queria para a carreira dele. Quando ele consegue, você fica alegre. Ou quando alguém que você admira muito consegue um emprego tão sonhado, que vai mudar a vida da pessoa, que vai realmente dar uma maior qualidade de vida, não só para esse indivíduo, mas para a família dele como um todo. Ou quando você sente a felicidade, seja do seu filho, ou de outra criança que seja filha de um amigo seu, de alguém próximo, ou que você não conheça, seja quando ganha um presente, principalmente crianças que não têm tanto acesso a isso. E então a empatia também tem a ver com a felicidade, quando você se projeta, quando você sente a felicidade pelo outro, quando você se coloca no lugar do outro, percebendo de forma real aquela alegria, aquele sentimento positivo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que coloquem nos comentários se vocês acham que vocês realmente sentem as energias, seja em qualquer nível, porque existem muito mais sinais, muito mais sintomas. Eu coloquei apenas 4, mas se você se enquadra em algum desses 4, coloquem nos comentários, até para eu saber como é que está a percepção energética de vocês. Para mim isso seria muito interessante, beleza? Então desde já o meu muito obrigado e como eu sempre digo, Namastê!